Você ouve falar por aí que temos que viver pela graça. Deus, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Essa graça não é de graça. Deus nos dá a graça, que é favor imerecido da nossa parte. Ele nos dá a graça para o conhecimento, a origem da fé que salva. É pela graça que o apóstolo Paulo fala. Ele fala, deixa eu ler o texto aqui para que fique bem claro. Ele diz: desculpa lá. Lá de Atos diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Está lá em Atos 15, 11. Aí Paulo fala várias vezes sobre a salvação pela graça. Diz aqui em Romanos, capítulo 5 e 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muitos. Então, fortalece a ideia da graça de Deus que salva, não é isso? Porém, Paulo fala lá em Efésios, ele fala assim, 2:8, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, Deus, pela graça dele, nos dá o dom da fé. Porque é a fé que salva. É a fé, não é o que está escrito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Para crer é fé, não é graça. E contrariando também essa graça desgraçada, que se chama a graça, eu vivo pela graça de Deus. Jesus disse, como se a graça tolerasse qualquer pecado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Isso é o quê? É a fé. Só pela fé é possível você viver na graça. Sem fé é impossível viver na graça. Mas viver pela graça sem fé não é possível. Duvido que alguém seja salvo pela graça sem a fé, com a ausência da fé. É a fé que nos dá o poder para alcançar a vitória, para negar a nós mesmos. Jesus fala: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, quer dizer, pela fé, perder a sua vida por minha causa, pela fé em Jesus, esse a salvará. Então a graça de Deus é o seguinte: você lê a Bíblia e Deus lhe dá a graça da fé, o poder, o dom da fé, para você crer naquilo que está ali escrito e fazer o que tem que ser feito para tomar posse da sua salvação. Então não é assim: é pela graça que eu sou salvo, é pela graça, eu aceitei Jesus, pela graça você salvo. Então você viver na graça de Deus. Eu vivo pela graça, eu vivo na graça e pela graça. Essa é a doutrina satânica que tem entrado dentro das igrejas e tem levado muita gente a cair na fé. Muita gente que foi batizado, entre aspas, com o Espírito Santo, mas na realidade foi enganada por um espírito enganador,
Muitas pessoas estão na igreja, são pastores, são obreiros, são isso, são aquilo, esposos, etc. Mas se conformam com aquilo, ó, não, pela graça sois salvos, eu estou salvo pela graça de Deus, eu estou salvo pela graça de Deus. Mas qual o espírito que está dentro dessa gente? O espírito do engano, o espírito do anticristo. Isso tem acontecido a rodo por todo mundo, e dentro da Igreja Universal também acontece isso. Porque usam a graça como instrumento para permissão ao pecado. E é óbvio que o pecado contraria tudo aquilo que diz respeito a Deus. Entenderam? Sim ou não? Então, esse assunto de graça quer dizer, a graça de Deus é um favor que Deus faz sem nós merecermos. Então, o que ele faz pela graça de Deus? Ele nos dá a fé. Está aqui escrito. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. O dom da fé é um dom de Deus. É um dos dons do Espírito Santo. É um dos dons do Espírito Santo. Não é o que Paulo fala lá também em 1 Coríntios 13, quando ele fala, 1 Coríntios 1, ele diz, agora permanece o quê? A fé, a esperança e o quê? Não fala em graça. Porém, o maior deles é o amor. Então, não se iludam quando ouvir pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Paulo fala muito sobre a graça, mas indiretamente ele fala da graça que vem, que traz a fé, que Deus nos dá a fé de graça. Isso é verdade. A minha fé não veio porque eu merecia, eu fiz alguma coisa que pudesse receber a fé. Não, foi Deus viu o meu coração sincero diante dele, então ele me deu a graça de conhecer a sua vontade, a sua palavra. E a palavra me ensinou o quê? Me deu o quê? A fé, para que eu lutasse e conquistasse a minha salvação. E é isso que Jesus ensina, que quando a gente quer, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, não é de graça. Negar a nós mesmos é um sacrifício. Você tem que morrer para o mundo. Para você viver em espírito, você tem que fazer morrer o quê? A carne. Como é que você pode viver na graça vivendo na carne? Porque a graça satisfaz a carne, né? A carne, ela aceita, ou melhor, a graça aceita, entre aspas, que a carne esteja satisfeita. Mas a fé não. A fé, para você manter a fé, a sua consciência limpa, você manter a sua fé em paz, você manter-se em paz, você obrigatoriamente tem que sacrificar o seu eu, a sua carne, que nós acabamos de falar sobre os sentidos que nós vivenciamos. Entenderam? Está claro isso para você? Nós vivemos pela fé. É pela fé que agradamos a Deus. E a fé sacrificial. Sem esse sacrifício, não há como a gente alcançar a salvação. Mas Jesus já morreu por mim, ele morreu por mim. E o que eu tenho que fazer? Morrer por ele. O que é isso? Sacrifício. O que é isso? Fé. Para que eu tenha condições de morrer por ele, eu tenho que ter coragem para cobrar de mim e fazer o que ele manda que se faça. Eu tenho que negar a mim mesmo. Essa doutrina de graça, sem graça e desgraçada, é o que corre nesse mundo inteiro. E há pessoas que aderem a essa fé, mas são pessoas que o espírito enganador ilude e faz a pessoa manter-se, entre aspas, na fé da graça de Deus, na fé da graça de Deus. Não a graça pela fé, a graça que vem da fé, pela qual vem a fé. Não, mas aquela fé
na graça de Deus. E se você não sacrificar, que é o que a graça sugere, não sacrificar, você vai ficar para trás.